A história da infame rainha Jezabel é uma jornada chocante e fascinante pelos abismos da depravação humana e da justiça divina. Jezabel subiu ao poder em Israel, trajando joias e sedenta por sangue. Com astúcia diabólica, ela corrompeu uma nação inteira, matou inocentes e desafiou o próprio Deus. Mas nenhum tirano permanece no topo para sempre. Em um final chocante, a soberba Jezabel colheu o fruto amargo de sua própria maldade. Seu nome se tornou um símbolo de idolatria e perversão, e seu destino, uma advertência severa. Hoje, desvendaremos os segredos sombrios por trás do reinado e da queda desta terrível rainha. Vamos investigar como o orgulho transformou uma princesa em uma mulher cruel, e como a justiça implacável do Altíssimo fez desta poderosa rainha comida para os cães. A história de Jezabel está repleta de ganância, traição, tirania e morte. Mas também nos lembra que aqueles que tudo desejam neste mundo, no final das contas, nada possuirão. Acompanhe cada revelação chocante nesta jornada dos tempos bíblicos de uma rainha maldita. Vamos lá! Vamos falar sobre a história de Jezabel, a rainha idólatra. Jezabel era a infame esposa do rei Acabe em Israel. Astuta e diabólica, ela trouxe adoração a um novo deus chamado Baal em todo o reino que antes reverenciava somente o Senhor. Baal, deus cananeu da fertilidade, passou a receber oferendas em Israel desde que Jezabel se tornou rainha. Sua influência maligna afetou até mesmo o povo de Judá. Cada região de Israel passou a adorar deuses locais, com rituais diferentes, mostrando como a idolatria se espalhou. Cada um desses deuses supostamente traria fartura nas colheitas e na fertilidade humana. Por sua vez, Baal referia-se ao deus principal dos cananeus, similar a Hadad dos amorreus. Foi este deus que Jezabel elegeu em seus planos para corromper Israel. Além de introduzir Baal, Jezabel perseguiu e assassinou profetas do Senhor e corrompeu sua própria família, amaldiçoando a nação por 3 reinados. Maldita foi essa rainha, que só trouxe destruição. Mas seu tempo de maldade estava prestes a acabar, e Jezabel colheria o fruto de suas terríveis decisões. Jezabel era maligna, desviando os seguidores do verdadeiro Deus para a adoração de Baal. Mas um destino aterrorizante aguardava esta idólatra e perseguidora. Conforme revelado em Apocalipse, Jezabel se tornaria símbolo da própria Babilônia, como a rainha que se embriagava pelo sangue dos servos de Deus. Assim como aconteceu com um homem chamado Nabote, que era um habitante de Jizreel, cidade onde possuía uma terra que ficava bem próxima ao palácio do rei Acabe. Certa vez, Acabe se interessou pela terra de Nabote e lhe propôs pagar por ela ou dar a ele uma terra ainda melhor em outro local. Porém, Nabote, homem temente a Deus, não quis abrir mão da terra herdada de seus antepassados e recusou todas as ofertas do rei. Tomado pelo ódio por não conseguir a terra que queria, Acabe voltou para o palácio furioso. Recusando-se a comer, fez birra e chorou como uma criança mimada. Ao vê-lo assim, sua esposa, a rainha Jezabel, então assegurou a ele que, enquanto ele reinasse, poderia ter qualquer coisa que desejasse neste mundo, e prometeu pessoalmente conseguir a terra de Nabote. A rainha maligna rapidamente pôs em ação um plano diabólico para eliminar o inocente Nabote. Ela falsificou uma ordem do rei pedindo um dia de jejum e que Nabote fosse colocado em destaque entre o povo. 2 de seus súditos foram pagos para, nesse dia, acusarem falsamente o homem temente a Deus de amaldiçoar a Deus e ao rei. Nabote foi então levado para fora da cidade e cruelmente apedrejado até a morte. Tudo parte do plano perverso de Jezabel, que ainda usou um dia sagrado de jejum para encobrir seu terrível assassinato. Ela havia distorcido a lei de forma conveniente, apenas para poder matar e roubar impunemente. Tamanha depravação clamava ao céu por justiça. Quando soube da morte de Nabote, Jezabel prontamente informou Acabe que ele agora poderia tomar posse da tão sonhada terra.
O rei ficou extremamente satisfeito em finalmente obter o que queria. Contudo, devido a este chocante assassinato tramado por Acabe e Jezabel, o justo Senhor dos Exércitos condenou veementemente os dois. O profeta Elias foi ao encontro do rei, a mando divino, para entregar-lhe uma palavra de julgamento. Antes mesmo disso, Elias cruzou com Acabe enquanto inspecionava com satisfação a terra roubada de Nabote. O profeta perguntou ao povo que ali estava: não foi assassinado um homem inocente somente para que seu rei tomasse esta propriedade? Então anunciou a sentença do Senhor. No mesmo local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, irão lamber também o seu sangue, ó rei Acabe. Em seguida, Elias profetizou que o Senhor traria completa destruição sobre a casa do rei e que todos seus descendentes do sexo masculino morreriam devorados por animais selvagens, sem receber funeral digno. E assim se cumpriu, quando mais tarde Acabe foi morto em batalha. Seu sucessor, o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, também morreu pela espada de Jeú, que fora ungido por Eliseu para ser o próximo rei. Mesmo ao ver tudo isto e diante do claro julgamento divino contra sua família, Jezabel ainda ousou desafiar e zombar de Jeú. Sabendo que Jeú vinha para matá-la também, Jezabel pintou o rosto e se enfeitou como uma rainha, afrontando assim o próprio Senhor. Ela deveria ter se humilhado e chorado, porém endureceu ainda mais seu coração. Com arrogância, provocou Jeú, perguntando se ele achava que teria paz depois de matar a rainha e o rei. Contudo, Jeú foi ungido por Deus como instrumento de sua justiça, e diante da zombaria e das ameaças da rainha, Jeú não se intimidou. Pelo contrário, disse em voz alta: quem está comigo nesta causa justa? Alguns oficiais se posicionaram, o encorajando. Jeú foi um homem escolhido por Deus para reestabelecer Israel, punindo os ímpios, e precisava de apoio nessa missão. Assim como Moisés disse: quem está do lado do Senhor? E o salmista perguntou: quem se levantará comigo contra os que fazem o mal? Jeú também convocava ajuda no seu chamado pela reforma de Israel. Surpreendentemente, até membros da comitiva da própria Jezabel atraíram, entregando-a ao julgamento. Alguns camareiros olharam para Jeú, demonstrando estar ao seu lado. Jeú então os chamou para executar o apedrejamento, que era uma punição usual para criminosos da época. Jezabel sofreu o mesmo destino que deu ao justo Nabote. Seus servos a lançaram do alto, seu sangue respingou pelas paredes do palácio. Jeú mesmo a pisoteou, cumprindo a justiça profética. Se a ordem de Deus justificava Jeú, a ordem deste justificava seus servos. Alguns ali talvez odiassem em segredo a rainha maligna e aproveitaram a chance de vingança por ter sido abusiva até com sua própria corte. Estes se regozijaram da morte dela. Outros simplesmente ambicionavam ganhar as graças do novo rei Jeú. De toda forma, Jezabel colheu o fruto de sua maldade. Mesmo depois de tudo, Jeú ainda pensou em demonstrar respeito enterrando dignamente a rainha. Mas Deus havia determinado que os restos de seu corpo fossem jogados aos cães, em um julgamento público. Quando Jeú foi informado que apenas ossos restaram, lembrou-se da profecia. Para os cães, o corpo da rainha tinha o mesmo valor de qualquer plebeu. Assim, teríamos nós também, se não fosse a misericórdia divina. O nome de Jezabel apodreceu, profanado e esquecido, provando que a justiça do Deus Altíssimo sempre prevalece. A queda de Jezabel é uma forte lição de que ninguém está acima da lei divina. Seu reinado de ganância, luxúria e ódio só poderia terminar na mais absoluta destruição. Jezabel, sem dúvida, acreditava que era intocável, mas no final, sua arrogância só acelerou sua ruína. Que a história dessa rainha tirana sirva de advertência contra os perigos da idolatria e corrupção. Que nos lembre que o verdadeiro poder vem de servir com justiça e compaixão. E que nenhuma riqueza ou glória deste mundo nos acompanhará além da morte.
Espero que tenham gostado de explorar os mistérios sombrios por trás do reinado e queda desta infame rainha. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para ver mais vídeos desvendando as incríveis e intrigantes histórias bíblicas. Até a próxima!